como você vai vencer. Aleluia. Porque a verdade é segurando na mão de Jesus. Se você segurar na mão de Jesus, certamente você vai ser vitorioso. E o interessante é que se você segura na mão de um homem normal, ele vai cansar. E ele cansando, o que ele vai fazer? Ele vai soltar a sua mão. E soltando a sua mão, você vai cair, você vai perecer. Mas quando seguramos na mão de Jesus, ela tem uma qualidade. Aquele que segura na mão de Jesus, Jesus ele nunca solta. Ele sempre está firme. Você solta a mão de Jesus, mas Jesus jamais solta as suas mãos. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé nessa hora. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor ele tem para falar no profundo do nosso coração. Eu creio que o Senhor tem grandes vitórias, Ele tem grandes promessas para nós, como aqui já foi revelado através dos hinos, através dos louvores. E agora é a hora mais especial, a hora que vamos estar ouvindo a palavra do Senhor e meditando na sua palavra. Abra sua Bíblia comigo. Só um minuto. Vamos estar compartilhando deste versículo que o Senhor colocou no meu coração. Está registrado em João, capítulo de número 14, versículo de número 6. João, quarto livro do Novo Testamento. O Novo Testamento está na metade. Você abre na metade. Está Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo de número 14. João, capítulo de número 14. E o versículo de número 6 somente, a parte B desse versículo. João, capítulo de número 14, está bem no meio. De número 14 e versículo de número 6. Todo o versículo. Todos encontraram? Amém? Amém. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. E disse Jesus: eu sou o caminho. Eu sou O caminho. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De novo. E disse Jesus: eu sou O caminho. E a verdade. E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche os seus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que tira o homem, Senhor, do mais profundo lamaçal do pecado. E é essa palavra que eu te peço, Senhor, nesta manhã, Pai. Desvazia-me, Senhor, completamente, e me envolva, e me encha da tua palavra, pois eu preciso dela, Senhor, para sobreviver. É o alimento da minha alma. Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Dirige a esse trabalho, dirige essa mensagem, interpreta-nos as Escrituras e venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Obrigado por ter permanecido de pé até aqui. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estive meditando nesse versículo. É um versículo profundo. É um versículo que ele é até usado como textual. É um versículo que pode fazer parte da vida de qualquer pessoa.
Porque Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Mas eu estive meditando e o Senhor falou profundamente ao meu coração. Verdadeiramente, você sabe o que é Jesus? Verdadeiramente, você conhece a Jesus? Porque quando falamos de Jesus, o que nós pensamos? Naquele homem que foi pregado na cruz, naquele homem que padeceu, naquele homem que está em muitos outros lugares desenhados, ele desenhado, pregado naquela cruz, aquele homem com aquela cara de dó, de pena, de sofrimento. Porque quando eu era nos meus 10 anos, meus 9 anos de idade, quando eu ia em uma determinada igreja, eu via um Jesus pendurado em uma cruz naquela igreja. E o meu pai sempre me ensinou e disse: filho, aquele homem que está pregado naquela cruz, ele se chama Jesus. Aí quando eu olhei para ele, eu olhei para aquele homem com um olhar de pena, de dó. Eu vi a carinha dele um pouco com lágrimas, um pouco machucado, com as suas mãos pregadas, com seus pés pregados. E eu falei: tadinho, coitadinho dele, que dó dele. Esse é o Jesus que muitas pessoas conhecem. Um Jesus que ainda continua pregado na cruz. Um Jesus que ainda continua pregado em um madeiro. Um Jesus que fica na nossa parede, que fica pendurado nas igrejas, que fica pendurado em quadros. Esse é o Jesus que as pessoas conhecem. Um Jesus que nós temos dó. Um Jesus que nós temos que até fazer oração por ele. Tadinho, vamos fazer uma oração por Jesus. Está tão sofrido naquela cruz. Eu te faço uma pergunta. Você conhece quem é Jesus? Se eu perguntar para você, você se colocaria de pé e falar: eu sei quem é Jesus. Ele é isso, ele é isso, ele é isso. Você conhece a Jesus? Foi aí que o Senhor falou no meu coração. E eu tomei a liberdade de colocar um título nessa mensagem. E eu coloquei: quem é Jesus para você? Olha para o irmão que está do teu lado mais uma vez. Diga para ele: quem é Jesus para você? Amém. Não responda, fica só com você no seu coração. Preste atenção. Eu vou tomar como base esse versículo que eu acabara de ler, para dar introdução a essa mensagem nesta manhã. E eu quero começar essa mensagem apresentando Jesus para você. E eu peço que você preste bem atenção, para que se de hoje em diante perguntar para você quem é Jesus, você pode saber responder quem é Ele na sua vida, quem é Ele na sua casa, quem é Ele nos seus dias. Por isso, vou te apresentar Jesus. E a primeira coisa que Jesus, Ele se apresenta na sua palavra, Ele se apresenta como Ele é: eu sou a luz do mundo. Olha o que diz a palavra do Senhor lá no livro de João 8, capítulo de número 12. Preste atenção. Então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que coisa interessante. Jesus aqui em João, ele é representado como a luz do mundo. O que isso quer dizer, pastor? Porque o mundo andava em trevas, o mundo andava em destruição, os pais eram contra os filhos, havia muito homossexualismo, havia muita bandidagem, havia muita mentira, havia muita discórdia, havia muita opressão, havia muita tristeza, havia muita criminalidade, até que um dia, quando Jesus ele chegou, ele se apresentou diante daqueles que já não tinham mais esperança, diante daqueles que já não tinham mais recurso, diante daqueles que eram desprezados pela sociedade, principalmente as mulheres, como eu já acabei de falar aqui, que eram desprezadas pela sociedade, que eram desprezadas por causa do machismo,
machismo da época, que as mulheres viviam um mundo de depressão e um mundo de tristeza, porque elas não tinham direito a nada. Mas quando Jesus ele se encontra diante desses tipos de mulheres, quando Jesus ele encontra diante daquelas pessoas que sofriam por enfermidades que não era curada, aonde as pessoas buscavam pela cura e não encontravam, aquelas pessoas que estavam endemoniadas e viviam em um mundo de opressão, guiado e também oprimido por Satanás, porque ninguém conseguia tirar os seus espíritos imundos daquelas pessoas, aquelas pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, que tinham doenças que a medicina não curava, como a lepra e como outras doenças, aquelas pessoas que eram cegas e não enxergavam, aquelas pessoas que eram mudas e não falavam, aquelas pessoas que a sociedade também discriminava, porque eram pessoas que ninguém queria conviver com elas, porque eram pessoas que eram prostitutas, que eram ladrões, que eram pessoas que ninguém queria conviver, mesmo que essas pessoas pedissem perdão, mesmo que essas pessoas se arrependessem do seu pecado, essas pessoas eram discriminadas pela sociedade. Mas aqui quando Jesus ele chega diante dessas pessoas, quando Jesus ele chega diante da pessoa que já não tinha mais recurso, pessoas que já não tinham mais solução para os seus problemas, ele chega para essas pessoas e ele diz para essas pessoas: até hoje você pode ter vivido em trevas, você pode ter vivido na escuridão, mas agora eu chego e eu me apresento, o meu nome é Jesus e eu sou a luz do mundo. A palavra diz que o cego que vivia na escuridão, na mesma hora começa a enxergar. A prostituta que ia ser apedrejada, na mesma hora recebe o perdão e ela não é apedrejada, e Jesus vira para ela e fala: a luz chegou, e a luz diz para você: agora sai do teu lugar, ninguém te acusa, eu também não te acuso, vá e não peques mais. Ela foi liberta porque ela teve um encontro com a luz. A gente viu a história de Zaqueu, aquele homem rico, quando ele teve um encontro com a luz e a luz entrou na vida dele, não teve dinheiro, não teve posição social que segurou aquele homem de pegar todos os seus bens e dar aos pobres. Até então aquele homem queria só riqueza para a sua vida, aquele homem só queria riqueza para a sua família, ele queria só depositar dinheiro na sua conta, ele só pensava em bens materiais. Mas quando ele teve um encontro com a luz do mundo, automaticamente ele vira para Jesus e ele diz: Jesus, até hoje eu quis dinheiro para mim, até hoje eu só queria saber de carro, de casa, de bens materiais, eu só queria saber da minha poupança enriquecendo todos os dias. Mas agora, quando eu tenho um encontro com a luz, a vida daquele homem muda. Ele chega diante de Jesus e ele diz: Jesus, até hoje eu pensei em tudo, mas de hoje em diante, de todas as pessoas que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais, e o resto que me sobrar eu divido com os pobres. Sabe por quê? Porque eu encontrei a luz. Dinheiro para mim já não faz mais, riqueza para mim já não faz mais falta. Sabe por quê? Porque agora a luz brilha em mim. Ele se apresenta como a luz do mundo. E a luz é uma coisa interessante. Você pode estar no escuro que você tiver. Se você ligar a luz, na mesma hora, as trevas têm que ir embora. Agora, vamos fazer o contrário. Estamos numa escuridão. E você liga uma vela. Talvez a vela ela não tenha poder de clarear todo o ambiente. Mas aonde ela acendeu, você vê ela. Tem uma luzinha. Mesmo que sendo fraquinha. Mas existe uma luz. A luz ela faz toda a diferença. Agora se você reverter, chega num lugar escuro e liga todas essas luzes. Procura onde tem escuridão aqui. Quando a luz chega, a escuridão tem que ir embora. O que isso quer dizer, pastor? Que a luz de Jesus, que é apresentado aqui, ele está na tua vida. E ele diz para você que a escuridão que você tem passado, a escuridão que você tem percorrido, a escuridão que você tem enfrentado, a partir de hoje, ela tem que ir embora. Porque a luz de Jesus, ela representa na tua vida. Ele é a luz da tua vida. Ele é a luz da tua vida. Só não pode enxergar a luz quem é cego.
Quem é cego jamais pode enxergar a luz. Esse não pode enxergar a luz. E a palavra de Deus, ela nos diz que o diabo, o nosso adversário, ele tem cegado a vida do homem para que ele não consiga ver a luz. Olha que interessante também aqui, que eu tirei como base em um versículo muito interessante, que está lá em Coríntios capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século. Qual é o Deus desse século representado nas Escrituras com letra minúscula? Está falando de Satanás, está falando de ídolos, está falando de outros deuses, que são deuses com letra minúscula. E aqui está falando que o Deus desse século, o Deus que está habitando no mundo hoje, ele está cegando as pessoas. E quando você chega diante das pessoas, você vê que as pessoas já não têm mais propósito, você vê que as pessoas já não têm mais objetivo, as pessoas já estão sem alvo, as pessoas já estão desesperançadas, a depressão tem tomado conta da sociedade. Se você chegar no hospital e for perguntar aonde é a área aqui que trata de depressão, você, meu irmão, vai ter que chegar 8 horas da manhã e só vai ser atendido 6 horas da tarde, porque já não tem lugar de tanta pessoa que está sofrendo depressão. É uma das áreas mais atingidas da sociedade. Sabe por quê? Porque o Deus desse século, quando ele chega para você, ele não apresenta como a luz do mundo, ele apresenta para você jogando as suas enfermidades, jogando os seus pecados na tua cara, dizendo: você é um fracassado, você não consegue, você vai quebrar a cara mais uma vez, isso não vai dar certo, desiste, larga, abandona, porque você é incapaz. O Deus desse século tem apresentado para as pessoas lá fora uma vida, mas não uma vida social, econômica de verdade, mas uma vida falsa e uma esperança falsa. Estão levando as pessoas para ter prazeres momentâneos. As pessoas se divertem numa noite e acordam de manhã vazia. As pessoas se alimentam de dia e ficam com fome à noite. As pessoas estão se alimentando, mas não estão saciando a sua fome. As pessoas estão ficando cegas. E aí, quando você apresenta Jesus para essas pessoas não conseguem enxergar a Jesus. Sabe por quê? Porque elas não conseguem ver a luz, porque elas estão cegas. E o diabo tem feito isso, tem cegado as pessoas. As pessoas não têm mais interesse de aprender quem é Jesus. As pessoas não têm mais interesse de buscar a palavra de Deus. As pessoas não têm mais desejo de sentir a presença de Deus. As pessoas não têm mais, como foi ensinado ontem aqui, as pessoas já não têm mais coragem e nem ânimo de sentar com os filhos para ensinar um caminho bom para os filhos. Filho, senta aqui do lado da mamãe, senta aqui do lado do papai, deixa eu te apresentar. Olha, esse aqui é o Jesus da Bíblia, e ele ensina que você tem que ser assim, 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 para que você seja bem sucedido na sociedade, para que você tenha um casamento de sucesso, para que você tenha um emprego de sucesso, para que você tenha um nome de sucesso. A Bíblia, ela é o condutor do homem. E os pais antigamente, eles sentavam e ensinavam os seus filhos o caminho que devem andar. Mas hoje não. Estamos preocupados com o bem social, estamos preocupados em arrecadar fundos, arrecadar dinheiro, estamos preocupados com nós mesmos e estamos esquecendo a alegria da nossa vida, que é os nossos filhos, que é a nossa família, que é a nossa casa, que é a nossa esposa, que é o nosso esposo, que é o nosso lar. O Deus desse século, ele tem cegado os nossos entendimentos. A pessoa hoje está aqui na igreja, dá glória a Deus, dá aleluia. Não, pastor, hoje eu vou sair daqui, já conheci Jesus, tudo vai dar bem. Aí quando chega lá fora, já começa a seta, já começa a perseguição. Daqui a pouco entra a dúvida na tua mente, entra o desânimo. Eu não vou na igreja não, eu não vou aprender dessa palavra não, eu não vou buscar mais não, porque ele já está cegando. E aí o que acontece? Você não consegue enxergar a luz. Agora, presbítero Antônio, você há de concordar comigo. E quando um cego ajuda outro cego, aí está o problema. As pessoas lá fora estão cegas e não conseguem enxergar a luz.
e não consegue ter objetivo, e não consegue, estabilizar a sua vida, não consegue ter alvo. Aí o que acontece? Encosta em você, que já está com catarata, quase ficando cego, encosta em você e fala: larga disso, menina, larga disso, menina, para que obedecer pai? Aproveita a tua juventude, para que ficar dando ouvido que esse povo fala? Eles só vão querer jogar pecado na tua cara e falar que está errado a vida que você leva, que está errado a vida que você... Para! Aí o que acontece? Um ceguinho carregando o outro que já está meio cego. Aí o que acontece? Igual o presbítero Antônio falou, ambos caem no buraco, porque um cego não tem poder de carregar outro cego. Agora, qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa capacidade? O que Deus, Ele nos pede, pastor? Que você leve a luz. Você está conhecendo quem Ele é. E a primeira característica dele, Ele se apresenta como: eu sou a luz do mundo. E a luz do mundo está dentro de você. E você pode pegar essa luz e levar para o cego. Porque quem enxerga pode ajudar um cego. Está entendendo? Você hoje está com os olhos abertos. A venda foi tirada do teu rosto. E você tem esse poder de chegar nas pessoas e apresentar a luz para ela, a solução para ela, o resultado para ela. Para você estar sentado nessa cadeira, alguém falou da luz para você. Para você estar sentado ali, alguém chegou para você e mostrou a luz do mundo para você. Alguém apresentou o caminho para você. Alguém disse de Jesus para você. Por isso você está sentado aí. Senão você não estava aqui na casa de Deus. Então Jesus, Ele se apresenta aqui como a luz do mundo. Aleluia. Agora vamos para uma coisa interessante. Jesus, Ele chega agora e Ele apresenta em segundo lugar como Ele é o pão da vida. Alguém aqui sabe, aprendeu sobre pão? Amém. Amém? Quem teve um estudo ontem aqui, irmão Antônio, presbítero Antônio, se eu tivesse vindo no estudo ontem aqui, você ia ver. Irmã Sheila, pastora Sheila, ela fez aqui o estudo e ela trouxe uma foto e apresentou o pão para mostrar o pão. Se você ver a briga que deu, quase queria rasgar o papel dela. Glória a Deus. E ela estava bem longe dos irmãos, e isso não aconteceu, mas passou perto. E ela disse que ia trazer pão. Aí a briga ia ser mais feia. Ainda bem que ela fez a foto. Aí ninguém pôde voar na foto. Olha que interessante aqui, também em João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Jesus, Ele apresenta aqui agora como o pão da vida. Já foi explicado e eu reexplico novamente. Quando nós estamos com fome, automaticamente nós corremos para casa para comer aquela comida gostosa, ou nós vamos nos restaurantes mais chiques que tem no Japão, que é o Sukiya, Cesaria, que é... Não estou fazendo propaganda, o negócio é bom mesmo, né? Para nós é o mais chique, né? Graças a Deus. Aí o que acontece? Saciamos a nossa fome. Mas e se nós não alimentamos? E se nós passamos 3 dias, 4 dias sem comer? Automaticamente nosso corpo, ele não vai sustentar a nossa força, porque a energia vai ser fraca. E se você não alimenta, você não tem energia, você vai acabar morrendo. O Senhor Jesus, Ele explica que antes da vinda dele, antes dele ser apresentado, as pessoas, elas passavam necessidade espiritual. As pessoas procuravam por conselhos, as pessoas procuravam por uma paz na sua alma, as pessoas procuravam preencher o vazio da alma, que nos traz essa alegria que eu falei aqui durante os louvores que nós estávamos cantando. Alegria que ninguém entende. Como pode uma pessoa passar por tantos problemas? Como pode uma pessoa estar quase sendo despejada de dentro de uma casa, porque está passando por uma vida financeira terrível, e os seus filhos estão sem comer e sem beber? O que faz essa pessoa não entrar em uma depressão? Sabe por quê? Porque ela pode estar passando por problema espiritual, ela pode estar passando por problemas materiais, ela pode estar passando por problemas financeiros, mas a sua alma está sustentada. Aleluia. A
sua alma está sustentada. E tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele fala uma parábola dizendo que aquela pessoa que ela pega a sua casa e a constrói na areia, o que acontece? Vem os ventos, vem as tempestades, e como aquela casa foi construída na areia, ela não tem o quê? Alicerce. E quando o vento vem, leva aquela casa. Eu fui na praia uma vez, no ano passado, e aí o que eu fiz? Eu fiquei com a minha fiotinha na beira do mar, e a onda vinha, maré vinha e voltava. Vinha e voltava. E eu percebia que eu estava em pé, e a areia debaixo do meu pé estava saindo, e eu estava só afundando. Eu falei, nossa, interessante que a água vem e volta e vai levando areia, e eu só vou afundando. Só vou afundando. Ainda bem que eu saí rápido ali, quando chega uma hora que você não sai mais. Sabe por quê? Não tem alicerce, não está firmado, não está profundo, está só ali. Tem pessoas que estão assim, constrói a casa na areia. Vem o vento, vem as tempestades e leva tudo. É isso que eu estou querendo que você entenda. Quando Jesus ele apresenta como pão, você está na casa de Deus, você está alimentado. Eu estou forte, eu estou valente, eu sou guerreiro, eu vou enfrentar, eu vou vencer. Domingo passado o pastor falou que é semana de vitória, e eu vou ir, e você venceu aquela semana, e você vem no outro domingo é mais vitória, no outro domingo é mais vitória, e você está ali perseverando, se perseverando nos estudos, você está cheio, você está alimentado. E o que acontece, pastor? A tua casa está no alicerce, na palavra, está profundo, está firme. Vem os problemas, vem a tempestade, as pessoas levantam contra a tua vida, as pessoas falam do teu nome, as pessoas te julgam, as pessoas te colocam para baixo, as pessoas te colocam, te humilham. Tudo de mal pode acontecer com você, mas se a sua alma estiver forte, você está de pé. O mundo está desabando, mas você está de pé. Terremoto está dando para tudo quanto é lado, mas a sua casa não cai. Porque você está alimentado. Quem está alimentado é forte. Você está numa corrida. Um grupo que está do teu lado só está um dia sem comer. O outro grupo está 3 dias sem comer. E o outro grupo acabou de comer. Dá a largada. Quem se acha que chega na linha final? Quem está alimentado. Quem ficou 3 dias sem comer, na hora que dá largada já cai ali mesmo. Os outros caem na metade do caminho, mas os outros que estão alimentados, eles chegam na reta final. Sabe por quê? Porque eles não se abalam. Eles não se abalam, porque eles estão fortes, bem alimentados. Jesus ele apresenta: eu sou o pão da vida, e aquele que come do meu pão certamente nunca terá fome. Se alimenta desse pão. Desse pão. E o Espírito Santo me traz à memória uma coisa muito interessante aqui também. Quando o Senhor Jesus também, em uma das suas passagens, ele estava pregando em um certo lugar. E aí o que acontece? Tinha mais ou menos 5.000 homens, a Bíblia fala. Não conta as mulheres, não conta as crianças, só conta os homens. Eram 5.000 homens. E esses 5.000 homens, fora as suas mulheres, fora as suas crianças, então vamos colocar aí mais ou menos 15.000 pessoas. Ela estava em volta de Jesus, e Jesus, numa parte alta, ele falava com toda a multidão que estava lá embaixo. E de repente a hora já era passada. Os discípulos chegam diante de Jesus e falam: mestre, não é melhor que a gente mande esse povo embora para que eles vá nas aldeias aqui perto e comprem alimento para eles comerem? Jesus chega para eles e fala assim: não. Mas mestre, não? Não. E o que ela faz, mestre? Dá ali de comer. Nossa. Aí, irmão, aí o negócio ficou feio para o lado dos discípulos. Dá a multidão de comer. Olha que interessante. Em Lucas capítulo de número 9 e versículo de número 13 está registrada essa passagem. Mas ele lhes disse: dai-vos de comer. Respondendo eles: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Coitado de nós! Vamos comprar comida para todo esse povo. Você imagina? Os discípulos olham: intimã só não tem aqui? Como que eu vou comprar um intimã que nós arrecadamos aqui na hora das ofertas no dízimo? Como que com intimã a gente vai conseguir comprar comida para 15.000 pessoas? E Jesus olha para eles e diz: o que você tem?
Nós temos só 5 pães, 2 peixinhos. Não dá nem para nós somos 12. Com o Senhor 13. Alguém de nós aqui vai ter que ficar sem comer. Já até vi escondendo os pãozinhos ali atrás. Assim. Jesus chega, dá aqui. Dá para cá. Aí Jesus pega, levanta para os céus e dá graças ao Pai. Dá para os discípulos e fala: agora alimenta toda a multidão. O que eu acho interessante é que quando Jesus fala para o discípulo, dá-lhes de comer, os discípulos respondem para Jesus: não temos para dar de comer. Jesus estava falando: pois vocês estão do lado do pão da vida, e como vocês não têm para dar para comer? O que você está querendo dizer, pastor? Que quando nós estamos cheios de Deus, quando nós estamos com o nosso espírito cheio de Deus, quando estamos alimentados de Deus, nós estamos tão cheios, que nós temos alimento para distribuir para 1, para 2, para 10, para 100, para 200. Não cessa. Você pode falar de Jesus para 1, você fala de Jesus para 2, para 3. Não falta. E Jesus fala: vai, eu sou o pão da vida, vai. E os discípulos começou a dar um pãozinho para um, pãozinho para outro, pãozinho para outro, pãozinho para outro. Alimentou mais ou menos 15 mil pessoas. A Bíblia fala 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Todos foram alimentados. E Jesus falou: agora pega o que sobrou. 12 cestinhos de pão cheio. Aí, 12 cestos, ele sobrou, alimentou 15 mil pessoas, não sobrou 12 cestos. Sabe o que isso significa? Jesus, Ele é o pão da vida. E aquele que come desse pão nunca mais terá fome, e ainda terá o suficiente para distribuir. Aleluia! Se você alimentar com o pão da vida, a sua alma vai ficar tão alegre, você vai ficar tão firme em Jesus, que as pessoas que aparecerem do teu lado, tribuladas, desesperadas, desamparadas, você vai poder abraçar e falar: filha, eu tenho uma solução para o teu problema. Eu não tenho dinheiro aqui agora. Como diz lá na porta, né, do templo, lá quando Pedro, né, foi orar, aí tinha um ceguinho, um aleijado lá, e ele pediu uma esmola. Aí Pedro falou: poxa vida, colocou a mão no bolso, procurou, ele até tentou procurar. O problema é que realmente ele não tinha dinheiro. E ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que ele tinha? Ele tinha pão. Ele tinha a palavra da autoridade estava com ele. Aleluia. Levanta agora! Levanta! Pega a tua cama, vai para a tua casa. O que valeu mais para aquele homem, presbítero? A moedinha que talvez ele ia dar para ele, eu falava para ele: levanta e anda. Qual que foi o valor maior para aquele homem? Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha a palavra com ele de autoridade. Jesus, ele apresenta como o pão da vida. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, ele se apresenta como a porta. Ele diz: eu sou a porta. Está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. O que eu acho muito interessante nessa passagem, sabe o que é? É que hoje tem tanta porta, né? Há tanta porta hoje que é até difícil saber qual é a porta certa. E eu tirei algumas portas que o mundo nos oferece hoje, e eu deixei escrito aqui para que a gente possamos estar meditando nisso. Olha aqui, olha as portas que eu tirei. Existe a porta da religiosidade, e isso é uma porta que está confundindo a mente de muitas pessoas aí. As pessoas não sabem, presbítero Antônio, quem crê mais. É tanta religião, é tantos deuses, que está até difícil. São milhares e milhões de deuses.
e estão confundindo a mente das pessoas. As pessoas não sabem que Deus acreditar, as pessoas não sabem que Deus seguir. É por isso que Jesus veio hoje aqui se apresentar, para falar com você que tipo de Deus Ele é. E o que eu acho interessante é que as pessoas estão passando pelas portas desses outros deuses, dessas outras religiões que pregam por aí. O problema é que as pessoas estão entrando por essas portas e elas estão saindo vazias, com depressão, doentes e com a enfermidade, sem vitórias, sem recursos, sem solução. É isso que você vê por aí nas outras religiões. As pessoas vão, procuram, adoram, mas saem dali e continuam vazias. Não tem a luz, não tem pão. Por quê? Porque buscam aonde não há alimento. E as religiões têm mudado muito a mente das pessoas, ao ponto das pessoas se tornarem tão cegas, que elas próprias dão a vida por suas religiões. Olha o que aconteceu lá nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas. Lembra? 11 de setembro de não sei de quantas, 2011? Ou sei lá, sempre lá. Olha o que aconteceu. Uma pessoa, ela entra em nome da sua religião, para defender sua religião. Ela entra e ela rende ali os pilotos daquele avião, e ela leva aquele avião em um prédio onde está cheio de pessoas que não tem nada a ver, cheio de pessoas inocentes, um avião cheio de pessoas inocentes, bate naquele prédio, mata centenas e centenas e milhares de pessoas por causa do nome da sua religião. Outras pessoas, por causa do nome da religião, pegam os seus filhos, os teus filhos que acabam de nascer. São 9 meses de sofrimento, são 9 meses de luto, para que você possa pegar o seu bebezinho na sua mão e você acariciar e se alegrar com ele. Eles pegam esses bebês, colocam em cima de altares, crucifica esses bebês com punhais, depois põe fogo nessas crianças para oferecer a esses deuses. Outras pessoas pegam o feto, agora segura, depois você vai nem almoçar, vou até fazer um regime hoje.